Olá, sejam bem-vindos ao canal Dito Nogueira. Mais uma vez aí convido você a compartilhar a nossa página, o nosso canal, né? Para os seus amigos e amigas, e pedimos ainda que você continue dando o seu like, dê também a sua opinião sobre o nosso trabalho, e eu conto com você aí, né? Ativando o sininho para ter novos estudos todos os dias, ok? Antes de iniciarmos a lição de hoje, gostaria de orar com você. Senhor, nosso Deus e Pai maravilhoso que está nos céus, te agradecemos pelas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Bom, vamos ao verso para memorizar? Vamos lá. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vós virão e alcançarão todas as bênçãos. Está lá em Deuteronômio 28, 1 e 2. Deus falou isso para o seu povo, para os seus filhos. E nós somos povo de Deus, e nós somos filhos de Deus. Então essa promessa é para mim e para você. Eu creio e eu tenho certeza que você também crê. Vamos lá. Qual é o tema de hoje? A aliança da salvação. Nós falamos ontem da lição, né? Que é a lição que nos mostrava ontem, referente que a aliança, ela tem aliança bilateral e tem aliança que é unilateral, que é só de Deus, né? Nós vamos falar hoje da aliança da salvação. O que Deus fez por você, o que Deus prometeu para mim e para você para nos salvar, né? Então Deus, ele está fazendo a parte dele, mas essa salvação não é universal, né? Como muitas pessoas falam, não preciso fazer nada, eu já estou salvo, não tem nada mais que se fazer. Isso não é verdade, tá? A salvação é para todos, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ela é bilateral, depende também de nós. Para mim ser salvo, eu preciso fazer alguma coisa, não que as obras vão me salvar. Mas eu preciso aceitar a salvação de Jesus. E tem algumas coisas que eu preciso mudar na minha vida, que eu preciso fazer, para que eu demonstre que eu aceitei a aliança e a salvação de Cristo Jesus. A morte de Cristo tornou a salvação possível para todos que vivem e que já viveram. Então, a salvação se tornou possível para todos que vivem e para aqueles que já viveram. A salvação não é dada a todos, independente do que se faça. Então, ela foi dada, né? Jesus morreu por todos nós, mas ela não é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito. Ela não pode ser... a salvação tem que ser valorizada, ela tem que ter um entendimento, você tem que aceitar a salvação de Jesus. E por que aceitar a salvação de Jesus? Porque Jesus me amou, eu tenho que reconhecer esse amor de Jesus, que o próprio Deus o encaminhou para esse mundo para nos salvar. Então, Jesus nos ensinou claramente que, embora tenha morrido por toda a humanidade, muitos vão percorrer outros caminhos, outros vão preferir outros caminhos. Isso o próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele viu isso, né? Que muitas pessoas o rejeitaram, mas nem por isso ele deixou de morrer por elas. Porque é o seguinte, hoje, nós, os seres humanos, é assim, hoje eu tenho uma opinião, amanhã eu posso mudar minha opinião. Hoje eu tenho a opinião de ser salvo, amanhã eu posso mudar essa opinião de ser salvo. Hoje eu não quero ser salvo. Amanhã eu posso mudar a minha opinião e querer ser salvo. Então, porque o ser humano, nós somos estáveis, né? E nós, em nossa vida, naquilo que fazemos todos os dias, as escolhas que fazemos, elas podem me prejudicar e podem me ajudar. Então, depende muito daquilo que eu vou decidir na minha vida, né? Então, Jesus diz isso, está lá em Mateus 7, de 13 e 14, né? Muitos aceitaram outros caminhos e Deus não interfere nessa decisão de ninguém. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos dos livros do Novo Testamento que nos dizem o que devemos nós, eu e você, fazer para
completar essa aliança, para que a salvação me alcance. Vamos lá. A vida eterna é para aquele que crer em Cristo, ponto. Eu tenho que crer em Cristo. Está lá aí, 1 São João 5,13. Eu tenho que crer em Cristo. Não tem como eu ser salvo sem ter a aceitação que Jesus morreu por mim, que ele existiu e ele morreu por mim. Ele foi enviado por Deus a essa terra. Ele nasceu de mulher nessa terra para que ele pudesse me salvar. Eu tenho que crer nessa promessa, né, que Jesus veio para me salvar. Então, eu não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Então, não tem como eu ser salvo se não for por intermédio de Jesus. Somente o que perseverar até o fim será salvo. Teremos, como eu falei no princípio, nós somos instáveis, né? Hoje eu estou de um jeito, amanhã eu posso estar de outro. Isso é do ser humano. A mudança, as mudanças de temperamento, as mudanças de decisão, nós sempre fazemos todos os dias. Mas a Bíblia fala que nós temos que ter o quê? Perseverança nos meus objetivos. Eu tenho que ter perseverança naquilo que eu me comprometi para com Deus, né? Está lá em Mateus 10, 22. A perseverança. Somente os que perseverarem será salvo. Somente. Em todos. Eu posso hoje estar de um jeito, amanhã estar de outro. Mas se eu mudar o meu pensamento, querer sair deste caminho, eu não serei salvo, né? Crer que Jesus foi enviado por Deus. Hoje, muitas pessoas não acreditam que Jesus existiu, né? Não acredita. Muitas pessoas hoje também já não acreditam muito nos livros de Deus. Fala que é um livro, que a Bíblia é um livro histórico, né? Tem parte de romance, tem parte. Então tem pessoas que vê hoje a palavra de Deus não mais como sendo a vontade de Deus. Hoje já se acham que a Bíblia é uma coleção de livros, de fatos que aconteceram no passado, de pessoas que falaram que previram o futuro, mas que esse futuro nunca chegou, que é tudo uma fábula. Então, eu tenho primeiro que crer que Jesus foi enviado por Deus, e está na palavra de Deus que Jesus foi enviado por Deus. Eu tenho que crer que Jesus realmente esteve nessa terra, que ele era o próprio Deus, ele era o Filho de Deus. Temos que fazer o nosso melhor para entrar no reino eterno. Está lá em 2 Pedro 1, 10 e 11. Então eu tenho que fazer o meu melhor, não é de qualquer jeito. A salvação, ela foi para que hoje eu tivesse esse direito. Jesus morreu no meu lugar. Jesus morreu. Alguém deu a vida por mim para que eu pudesse ter direito à salvação. Senão, se Jesus não tivesse morrido em nosso lugar, nós não teríamos direito à salvação. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu. Quem foi Paulo? Paulo foi rabi, foi mestre. Ele foi uma pessoa que era uma pessoa muito considerada pelos judeus da época, porque ele era um profundo conhecedor do Torá, né? Ele era um profundo conhecedor. Ele era um mestre. E por ser um mestre, conhecedor da palavra de Deus, ele era um perseguidor também. Porque ele achava que o cristão era uma nova seita que vinha acabar com a igreja judaica. Eles achavam que Jesus ia acabar com a igreja judaica. Então ele começou a perseguir os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. Jesus falou: Paulo, por que me persegues? O próprio Jesus falou com Paulo. A conversão de Paulo, para que ele se convertesse, ele teve que cair do cavalo e ficar cego. Você quer esperar que aconteça algo de ruim com você? Para que você tenha um encontro, que você aceite Jesus? Ou você espera ficar doente, espera passar por uma situação difícil, onde você não vê recurso nem na medicina, que tudo se torna impossível, você fala, agora só Deus?
Paulo não pensou assim. Paulo, quando caiu do cavalo e ficou cego, ele não estava passando por situação difícil. Ele ficou cego, mas mesmo assim, ele não entendeu. Porque Jesus falou com ele. E Paulo era um tipo de pessoa que somente Deus poderia falar com ele. E muitos de nós hoje, muitas vezes, só Deus para falar com você. Ninguém vai falar com você, porque ninguém tem acesso a falar com você. Somente Deus. Se você não der acesso, se você não tem acesso que alguém chegue a falar com você sobre Deus, Deus vai enviar alguém para falar com você. De qualquer maneira, Deus vai falar com você. E aí a escolha também é sua, assim como a escolha de Paulo também foi dele, de aceitar ou não aceitar o chamado de Jesus. E ele depois voltou a enxergar. Aí quando ele voltou a enxergar, a visão dele mudou em referência a Deus, a Jesus. Ele mudou. Apóstolo Paulo passou a ser um homem diferente. Apóstolo Paulo disse, nos finaizinhos da sua vida, ficou preso durante muito tempo, foi condenado à morte. E nesse momento que ele foi condenado à morte, ele disse assim, estou pronto em sua parte na aliança da salvação. Paulo entendeu a parte dele, na parte bilateral da salvação. Ele entendeu o que ele tinha que fazer para que essa aliança fechasse com Deus. Ele entendeu. Ele disse assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Né? Está lá em 2 Timóteo 4, versículo 7. Paulo entendeu. O que você está aguardando, o que você está esperando, o que eu estou esperando para entender que depende de mim a salvação. Deus já fez a parte dele, depende agora da nossa decisão. Paulo sempre foi muito claro ao afirmar que a salvação é somente pela graça. E isso que eu falei para você, depende de nós, é da minha decisão. Se eu quero ou não quero. Né? Essa salvação é mediante a fé em Cristo Jesus, não pelas obras da lei. Ele não estava, de alguma forma, olhando para suas próprias realizações, porque Paulo, depois que ele teve um encontro com Jesus, a sua vida só foi de pregar o evangelho. Desconstruir aquele homem anterior, antes de se encontrar com Jesus. Desconstruir aquele homem, construir um novo homem, uma nova vida. E uma pessoa que viveu perseguindo, prendendo, condenando à morte, e hoje passando a libertar pessoas do pecado. Libertar do pecado e condenando essas pessoas para uma vida eterna. Pensa agora, ele estava oferecendo a vida eterna para as pessoas agora. Ele era o contrário, ele estava matando essas pessoas. Hoje não, agora ele estava falando de Jesus. Falando de Jesus, que a condenação agora tinha mudado. A condenação não era para a morte eterna. Nós agora podemos falar até condenados a ter uma vida eterna. Não. Essa condenação, quem não quer ser condenado à vida eterna, né? Então Deus está dando essa oportunidade. E Paulo entendeu que pelas suas realizações, ele não ia, por mérito dele, ele não ia alcançar a salvação. Mas porque ele acreditou na promessa de Deus e na sua aliança. Está lá em 2 Timóteo 4, versículo 8. Ele acreditou. Nós não merecemos o que Jesus fez por nós, mas ele morreu por todos. Cabe a nós aceitar ou não. Cabe a mim e a você aceitar ou não. O mundo está aí. Deus oferece uma outra alternativa. E não a morte eterna, mas sim a vida eterna. Deus oferece essa alternativa. Ele não está te obrigando, como assim eu já disse em outra lição. Você não é obrigado a aceitar. Mas é uma decisão sua. É uma decisão inteiramente pessoal aceitar a salvação de Cristo Jesus. É pessoal. Não depende de outras pessoas. Depende de você. Somente de você. Não é? Então eu espero que hoje a sua decisão continue sendo essa. De estar ao lado de Jesus um dia.
receber a coroa de justiça, assim como Paulo acreditava, né? Que o próprio Jesus ia colocar a coroa da justiça na sua cabeça. Que maravilha, né? Que Deus te abençoe e te guarde. E amanhã estaremos aqui. Peço a você que ative o sininho aí para você receber as novas notificações. Que Deus te abençoe e uma ótima semana e um bom domingo a todos.